Olá, minha Paraíba, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Estamos começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação aí da sua TV Arapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que fica com a gente aqui de segunda a sexta, ligadinho nas notícias políticas da Paraíba. Olha só, por muitos anos o PDT aqui no estado foi conduzido pela família Feliciano. Tinha aí o deputado federal Damião Feliciano como protagonista e a vice-governadora do estado esse ano. Mas uma decisão da direção nacional do partido resolveu mudar essa história e a direção estadual do partido veio para as mãos do Marcos Ribeiro, o novo presidente do PDT da Paraíba, e é ele o nosso convidado de hoje, que a gente vai conhecer quem é o novo presidente do PDT aqui no estado, saber qual é o diagnóstico do partido e o que é que ele pensa fazer da legenda a partir de agora. Presidente Marcos Ribeiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa tarde, você, a sua audiência. Eu quero ler esse sinal de democracia bem elaborado por aqui. Muito mais. Bom, para o Marcos Ribeiro, é a primeira vez, conta pra gente, você faz parte lá da edição nacional do PDT, da sua história até aqui na presidência do PDT paraibano. Bom, sou oriundo, sou praticamente fundador desse partido e tive o privilégio de acompanhar como um dos seus principais assessores o Dr. Leonel Brizola, que sempre está presente nas minhas inspirações. E também faço parte da direção nacional atual e tenho a função de presidente da Comissão Nacional de Ética e Disciplina Partidária do PDT Nacional. Do PDT Nacional. Então me apresentaram esta situação que é um desafio muito grande para nós, né? Um desafio porque ao tempo em que sai o deputado Damião, nós, às vésperas de um processo eleitoral, ficamos praticamente sem uma chapa montada para deputado federal e estadual também, todos. Isso foi preponderante para a decisão da direção nacional da mudança, presidente? Ou teve ali, vocês tiveram outras razões também que conduziram a isso? Foi um conjunto de coisas ou estava tudo ok e chegou o deputado Damião Feliciano, abandonou o partido sem deixar, inclusive, uma lista de deputados federais, candidatos competitivos. Isso foi preponderante ou havia um conjunto de outras coisas? Na verdade, a preponderância se deu pela impossibilidade de ele ter saído do partido, e não é nada pessoal, eu particularmente tenho apreço pelo deputado, me dou bem com ele, com a família dele, mas havia uma incompatibilidade dele sair do partido e a família ter ficado no comando, na gerência do partido. Então, a executiva nacional entendeu que não seria conveniente que o partido trabalhasse não em função do próprio partido, mas naturalmente em função da candidatura do deputado Damião. Bom, aí você chega para dar uma olhada no PDT. Do que está hoje, né? De como ele ficou, o que é que você viu? O que é que a direção nacional, quando olha para o PDT da Paraíba hoje, o que é que a direção nacional vê? A primeira impressão é que tudo precisa ser construído. Mas ontem tive uma reunião muito boa com pessoas militantes e nós estamos com o propósito de reconstruir o partido aqui na Paraíba. E reconstruir em bases pedetistas, em bases trabalhistas. Isso significa dizer que menos importam pessoas, a doutrina é uma doutrina excepcional, Pasqualini, as obras de Brizola, de outros, para se chegar à conclusão de que esse vocabulário é o que o povo sofrido precisa, o que as classes mais necessitadas precisam. E o PDT da Paraíba tinha perdido isso aqui? Eu não posso dizer que tenha perdido, mas creio que daqui para frente, com
um espaço que está aberto e com as pessoas procurando o partido e o partido tendo a disposição de apostar na juventude, creio que temos uma boa chance de ter êxito. Porque a juventude, ela em si mesma tem uma força. A força da rebeldia não da revolução por si só, mas a rebeldia de dizer, isso que está aí não me serve, eu quero algo melhor. E nós, da geração passada, da geração de mais de 60 anos, posso lhe dizer que nós teremos feito um desserviço se essa juventude não for melhor do que nós. Eles precisam ser melhores do que nós precisamos fracassar. Tá. É o combustível dessa juventude para as campanhas. Campanha especial do ex-ministro Ciro Gomes. Mas só para entender, na hora que a direção nacional vê um movimento PDT que não né, ao caminho, pega um nome de confiança da direção nacional, história de trajetória e coloca aqui na Paraíba. Você vem como um interventor do partido e vai, quando arrumar a casa, deixar isso está no roteiro, Marcos, ou não? Assim, não tem essa previsão para frente. Marcos Ribeiro está na presidência do PDT e assim deve conduzir. Ou você veio com tempo determinado para poder cumprir a missão e depois retornar lá inteiramente para a Nacional? Em princípio, vim com tempo determinado de conduzir o processo eleitoral junto com outros colaboradores e com outras pessoas que acompanham, também de aliança da Nacional, e de passar. Isso nos dá a liberdade de dizer, olha, não queremos nada pessoal, sim, queremos que vocês façam, que vocês nos ajudem a construir um partido aqui na Paraíba, como precisamos fazer em todo o país. Ficou você. Muito que passa a ideia e as minhas palavras sinceras. Eu digo, o PT hoje, acompanha uma reunião, tem essa de que Marcos Ribeiro veio para resolver, não tem nenhum desejo pessoal de usar um trampolim. Absolutamente. Ele já tem isso por esse espaço? Não. Você deixará em aberto lá na frente? Não, eu creio que isso deve se dar naturalmente, de maneiras que quem estiver melhor preparado que assuma. E nós indicaremos, inclusive, mas precisamos prepará-los. A juventude por si só não pode, só com a força da juventude. É um grande combustível, mas precisamos trazer a própria doutrina trabalhista, que é o que nos diferencia. Tem muita gente que diz direita, esquerda, cristãos disto, cristãos de direita, de esquerda, movimento disso. Eu fico com a definição de Alberto Pasqualini, quando na época, lá nos anos 50, e eu lhe garanto que é atual, diziam que o trabalhismo era a nova direita. Isso o Partido Comunista dizia. E os capitalistas diziam, não, isso aí é a nova esquerda. A própria Igreja Católica fazia uma crítica severa e ele dizia, olha, se nós trabalhistas somos considerados comunistas, então a Igreja Católica também é mais do que o comunismo, porque a minha inspiração, dizia ele, foi na encíclica, não me lembro agora o número, mas era uma encíclica que são primados da Igreja Católica formalizados em documento. Eu mesmo adotei. Isso tem uma explicação histórica, porque o Pasqualini era oriundo de um seminário, vem da pobreza do interior do Rio Grande do Sul, aproveitou a oportunidade do seminário e teve uma cultura extraordinária. Latim, falava bem francês e, entre outras, também se fazia direito, se especializou e acabou sendo o teórico do trabalhismo. Com essa autoridade, ele podia dizer, não interessa se sou de esquerda, de direita, isso é uma clivagem que se faz, que mais confunde do que se Me parece que é algo que você falou que é atual, é algo que se encaixa muito bem na pré-candidatura do Ciro Gomes, dentro dessa polarização de um Brasil que se confronta entre esquerdistas radicais e direitistas radicais. Exatamente. Parece que é uma coisa do bem contra o mal, cada um atraindo para si a definição do que é bem,
quando não se pode fazer uma definição tão matemática com esse. Isso só atrapalha. Na verdade, nós precisamos dizer, existe uma terceira via que é do bem porque ele faz o que o povo precisa. Tá. Vamos falar um pouco mais do Ciro daqui a pouquinho, além de umas questões mais objetivas aqui da Paraíba, mas deixa eu lhe perguntar, você falou que foi assessor do Brizola por muito tempo. Por quanto tempo? Mais ou menos 20 anos. Por mais ou menos 20 anos. Uhum. Que lição, se você pudesse naturalmente resumir, Brizola lhe deixou? Quando você pensa em Brizola, você imagina o quê? Que lição ele lhe deixou? Uma das melhores pessoas humanas que eu conheci. Ele foi, antes de político para mim, foi uma imagem do que é correto, do que é decente e da preocupação que ele tem com a classe da onde ele saiu. Era uma classe de campesinos. A própria criação do modelo dos CIEPs, são os Centros Integrados, foi uma concepção que só uma pessoa com a sensibilidade do Leonel Brizola, de quem tenha vivido essas dores, da necessidade de estudar, de querer crescer, de querer ter um lugar decente na sociedade, é que poderia ter feito isso. E ele se inspirou, primeiramente, na mãe dele. Depois, ele foi ver como é que funcionava, por exemplo, as escolas no Japão. Foi também verificar como funciona essa são uma visão e uma juventude. A escola de Brizola e através de outros trabalhistas não tem muito bem com a responsabilidade política dele. Nunca viu a pessoas assim por diante. E nós, naquela época, não entendíamos como é que se separava a questão política da questão pessoal. Então, uma das lições que eu aprendi do ponto de vista político é fazer política com estatura de estadista e não política com o fígado. Bom, PDT aqui da Paraíba, o partido vai para onde agora do ponto de vista de eleição para o governo do estado? A vice-governadora está afiliada ainda na legenda. Sim. O vereador Júnior Leandro, único vereador do partido aqui na capital, assentado nas cadeiras que você está aí, diz que defende que ela retorne à base do governador João Azevedo. É assim que o partido está vendo e deseja? Não. Em primeiro lugar, a nossa posição é institucional. A vice-governadora, Lígia, não foi punida.
não houve punição nenhuma. Isso lhe abre possibilidade de pleitear o cargo que entender, como qualquer outro filiado Inclusive tem. de governadora? O que ela entender. Mas, evidentemente, isso passa por conversas. Não me passa pela cabeça que ela possa ter uma candidatura de governadora, até ouvindo algumas pessoas que foram, me parece que ela... Mas quem tem que fazer essa pergunta, quem tem que responder é ela própria. De maneiras que, ao mesmo tempo que o partido não lhe dá um aval incondicional nem automático, também não vai ficar perseguindo politicamente coisa que não é do nosso feito. Mas se a teria uma que ela está a um histórico incondicional. PDT ou visão de com mas essa é uma medida ainda seguindo o foco aí 10 votos para duas. Primeiro, sentido que a vice-governadora Lígia Feliciano estava sendo omissa em relação a Ciro. Essa é a primeira pergunta. E segundo, se é para garantir palanque a Ciro e ela, porventura, não garantir, e você exigia o PDT fosse aliar com algum outro candidato, e se esse candidato não votar em Ciro? Os candidatos que estão postos aí, aqui na Paraíba por hora, ou querem votar em Lula, ou querem votar em Bolsonaro, à exceção do Pedro Cunha Lima, que tem ali o voto no candidato do PSDB. Como é que o PDT vai se aliar a alguém que vai votar contra Ciro? Ou em outro candidato? Em outro candidato. Bom, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Nós vamos dar palanque ao Ciro Gomes. De alguma forma. Pode ser a própria Lígia, mas isso é uma pergunta que tem que ser feita a ela, não a nós. Nós vamos respeitar os direitos de maneira geral de qualquer tipo de filiado, né, que tenha naturalmente tenha identificação e tá. O vereador Júnior Leandro disse que o PDT podia reavaliar Ciro, porque, enfim, a gente vai ficar ali espremido nessa polarização, não consegue avançar. O vereador vai encontrar, essa fala dele vai encontrar eco na direção estadual do PDT ou não?
primeiro, o PDT é um partido que aceita o Você vai conversar aqui com o presidente do PDT, aí Jardim